Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o áudio. Tudo bom, pessoal? Queria compartilhar com vocês aqui uma meditação de algumas questões que Deus tem tratado comigo. Queridos, uma coisa que eu tenho percebido, né, que ultimamente as pessoas elas têm buscado muito assim o seu desenvolvimento pessoal. E por muito tempo eu busquei isso, né? Eu busquei um nível de desenvolvimento pessoal elevado e nesse caminho eu acabei encontrando algumas justificativas de algumas questões, de algumas falhas, né? E muitas das vezes caracterizando isso como bloqueios, né? Como crenças limitantes. E de fato é o que o mundo prega, né? As pessoas pregam muito isso, que nós somos resultado das nossas crenças, nós somos resultado das nossas falhas. Mas algo que Deus tem assim trabalhado dentro do meu coração, algo que Deus tem, deixa eu só, acho que eu não estava ao vivo não. Pronto, estamos ao vivo agora. Olá pessoal, beleza? Diego Arantes aqui. Eu queria compartilhar com vocês, tá? Algumas questões que Deus tem ministrado no meu coração e algo que eu me apercebi estudando a palavra, aprendendo um pouco com a verdade bíblica, as verdades bíblicas, e algo que tem sido, eu tenho visto que tem alcançado muita gente dentro da igreja, dentro mesmo do reino de Deus. As pessoas têm buscado uma auto performance, né? O desenvolvimento pessoal, uma busca insana pelo desenvolvimento pessoal. Por um lado, pessoal, humanamente falando, não, é legal, é interessante. Só que eu queria conotar algumas questões aqui que eu tenho percebido que tem contristado contra a palavra de Deus, né? Por exemplo, muitas das vezes a gente acaba entrando numa desculpa dizendo que algumas falhas de caráter ou até mesmo pecado da nossa vida é por questões de crenças limitantes ou de alguns bloqueios emocionais que nos justifica tais atitudes. E isso impede do arrependimento, impede de você reconhecer fatos, né, comportamentos, atitudes que te levam a você errar o alvo, né, de você não seguir o que Jesus nos deixa ali como exemplo. E eu percebi que eu entrei nesse processo há uns 3 anos atrás e muito empolgado, tentando encontrar dentro de mim algumas respostas, tentando descobrir algumas limitações que me impediam de me tornar uma pessoa melhor. Só que isso trouxe para mim a responsabilidade total dessas mudanças, sendo que a Bíblia é bem clara que nós temos que ir até Jesus. Jesus, ele é a única pessoa, né, que pode transformar caráter, que pode transformar algumas questões através do milagre da cruz. A cruz é o maior milagre de transformação na vida do ser humano. E eu percebo assim que nessa busca insana, né, das pessoas que buscarem por um crescimento, um desenvolvimento pessoal, tem tirado das mãos de Deus este papel. E eu queria trazer você a essa reflexão. E você que é coach ou você que tem passado por questões de autoconhecimento, quero trazer você novamente à luz da palavra, né? Olha que interessante. Às vezes a gente busca crescimento pessoal. A palavra é essa, crescimento pessoal. Nunca houve tanta busca por conhecimento pessoal, por desenvolvimento pessoal. Sendo que a palavra te fala que nós temos que, na verdade, desconstruir o nosso eu. Queridos, a busca insana pelo nosso eu faz com que nós nos afastamos de Deus. Faz com que nós nos afastamos de conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Porque o nosso eu, a gente não sabe o que é melhor para nós. Na verdade, o nosso eu busca os prazeres dessa vida, busca somente a realização em coisas passageiras. Por mais que, às vezes, alguns caminhos que nós buscamos, e ali você vai encontrar o equilíbrio, você vai encontrar o equilíbrio emocional, você vai encontrar os pilares que vai te trazer o equilíbrio, e dentre elas tem a área espiritual, e essa é a desculpa. E eu lembro que eu busquei por esses caminhos, e caminhos que trazem resultado, pessoal. E a questão não é o resultado.
Eu tenho visto muitas pessoas que saem do meio cristão e falam, cara, eu entrei no processo de coach, isso me trouxe cura emocional, eu aprendi a liberar perdão para meus pais, e nisso eu fui curado nesta área, eu aprendi que existem algumas limitações que não me permitiam me desenvolver financeiramente, depois que eu tratei com essa área e eu encontrei cura. Querida, a questão não é essa. Deixa eu abaixar aqui o som que pode estar trazendo um eco. A questão não é essa, a questão não é o resultado. O resultado não quer dizer que. Nem sempre o resultado vai denotar que Deus está no negócio. Às vezes, o próprio inimigo de nossas almas permite você ter resultados na sua vida para que você se afaste da vontade de Deus. E é isso que às vezes estava acontecendo na minha vida. E olha que interessante, quando eu comecei a entrar nesse processo de autodesenvolvimento, de desenvolvimento pessoal, de busca por entender as minhas limitações, os bloqueios emocionais, aquilo que me limitava, né? A grande palavra é as limitações, querido, muitas das vezes. Essas limitações vêm da parte de Deus para que você entenda e compreenda a dependência que você tem que ter de Deus, a dependência que você tem que ter do Criador. Eu queria ler alguns versículos aqui. João, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30, fala assim: é necessário que ele cresça e eu diminua. Queridos, o que mais tem acontecido nos últimos dias? As pessoas têm buscado um autocrescimento. O autocrescimento em todas as áreas. Eu sei que eu não tô aqui, eu não quero fazer teoria aqui de que você tem que ser miserável, pobre, que você não tem que correr atrás de um crescimento. Pelo contrário, a Bíblia fala para você buscar um crescimento, um desenvolvimento. Só que esse desenvolvimento tem que partir de um desenvolvimento espiritual. A Bíblia fala buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E o que as pessoas têm buscado? Na verdade, o contrário, um desenvolvimento e uma busca insana pelas coisas desta vida. E muitas das vezes deixado o reino de Deus de lado, né? E olha só, esse versículo, né? João Batista reconhece que o propósito de sua vida era apontar para Jesus. Quem falou desse versículo aqui não foi foi o próprio João Batista, não foi o apóstolo João, tá? Ele diz aqui que o propósito dele é apontar para Jesus. E o propósito da tua vida, isso aqui é para cristão, tá? Isso aqui é para quem crê em Jesus, isso aqui é para quem está dentro do reino. Se você não faz parte desse contexto e você está perdido nas suas emoções e tem tentado buscar soluções para a tua vida, botando culpa nos seus pais, nas crenças, sei lá, no que for, talvez você tá perdido nas suas emoções, eu te convido a você primeiramente entregar a sua vida para Jesus e entender o propósito que ele tem de salvação na tua vida. E depois disso você vai começar a compreender alguns pontos que aqui estou citando, tá? Então aqui, ó, nesse texto aqui, João Batista ele aponta para Jesus, né? Não para si mesmo. E uma coisa que eu tenho percebido, o ocultismo ele está entrando sorrateiramente dentro da igreja, dentro do reino de Deus, através do que? De um culto do seu eu, um culto do seu eu mesmo. Entende? E olha só, esse eu aqui que ele fala que é necessário que ele cresça e eu diminua, ele está falando do seu eu, do seu ego. E o que é o eu, se não a busca inconstante, a busca constante para um crescimento do seu ego? Daquilo que você acha que é melhor para você, daquilo que você busca ser melhor para você, em detrimento das barreiras, das dificuldades, você vai em busca de romper, de passar por cima de pessoas, de situações, para você conquistar aquilo que para você é importante. Então, na verdade, isso é o culto ao eu, é o culto ao seu próprio ego, sendo que muitas das vezes você vai ter que morrer para si mesmo, você vai ter que negar a si mesmo, pegar a cruz de Jesus e seguir a ele, né? Lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, fala isso, né? Já estou crucificado com Cristo, pois eu vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé, pelo Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Né? Apóstolo Paulo aqui descreve a morte do eu, o que é justamente o contrário desta insana busca pela vida do seu eu, pela vivificação do seu ego e de colocar um altar, né? Quando eu falo altar, é tudo aquilo que você coloca de evidência na tua vida.
Tudo aquilo que você coloca em primeiro lugar, tudo aquilo que você coloca devoção, tudo aquilo que você expressa esforço, tudo aquilo que você coloca potencialidade, né? Isso é um altar. A Bíblia chama isso de altar. É a evidência que está mais forte e marcante na tua vida. E se as coisas desta vida, até mesmo o seu ego, o seu eu, está em primeiro lugar da tua vida, queridos, isso se tornou já uma idolatria, isso já se tornou um sacrifício a ídolos, onde você retirou o Criador e colocou o seu eu no trono de Cristo, no lugar de Cristo Jesus. Então aqui você poderia dizer, não mais ele vive em mim, mas eu, né? Eu cresça, eu tenha sucesso, que eu me desenvolva, que eu alcance o melhor de mim mesmo. Você percebe que a conotação se torna totalmente diferente quando você coloca este altar, né? O seu ego, as coisas que você acha que é melhor para você em primeiro lugar. Você distorce e quebra basicamente o que João 3,30 fala, né? É necessário que ele cresça e eu diminua. E aqui em Gálatas ele fala de uma crucificação. A gente acha que, pô, Jesus já ele morreu por mim, isso é suficiente. Amém, é suficiente. Mas é necessário que nós pegamos a nossa cruz. O que é pegar a cruz, senão, muitas das vezes, você ter que negar a si mesmo. Você ter que negar algumas áreas, algumas limitações que você tem, e aquilo vai tratar com você, vai tratar com o seu caráter. Eu não estou aqui dizendo, queridos, que você tem que simplesmente não se desenvolver para se tornar uma pessoa melhor. A questão não é essa. A questão é que as pessoas passaram deste ponto. Nós temos visto a humanidade buscando sempre uma busca pelo crescimento do ego acelerada, ou busca do seu próprio eu, da sua própria vontade. Vou dar um exemplo para você. Tá? Quando você é rendido a Cristo, todas as suas decisões não são baseadas mais naquilo que você acha que é melhor. Interessante que todo CEO, né, todo administrador de uma grande empresa, ele é capacitado para gerir aquela empresa. Ele tem gerência, ele tem capacidade intelectual, ele tem ferramentas quantitativas que vai trazer vai trazer toda a inteligência suficiente para ele tomar certas decisões. No Evangelho é totalmente diferente. Você precisa de ter uma dependência no Senhor. Você precisa de aprender a depender em Deus e por Deus. Porque muitas das vezes as coisas vão fazer sentido para você tomar uma direção, mas simplesmente o Senhor vai falar assim, não quero que você vá por esse caminho. Mas, Senhor, o resultado vai ser esse. Senhor, se eu fizer dessa maneira, o resultado vai ser positivo. Mas a questão é, querido, será que você e eu está aptos a obedecer à voz do Espírito Santo? Você está apto a entender quando é Deus falando contigo e quando é a sua alma, quando é as suas emoções? Então, querido, quando você traz o culto do seu eu, quando você entra nesse nível de alta performance, de ferramentas, de busca por uma alta eficiência, você desconecta a ligação que você tem com o Criador, de ele direcionar o que é melhor para você. Porque eu volto a dizer, a questão não é o resultado. A questão é a obediência. Você está preparado a obedecer à voz de Deus? Mesmo quando aos seus olhos aquilo não vai dar certo? Olha que interessante. Moisés, ele chega na frente do mar. E ele olha para frente, ele vê um mar. Ele olha para o lado, para o outro, ele vê uma multidão de pessoas que está sob a sua responsabilidade. E ele olha para trás, ele vê um exército furioso vindo contra ele para destruir aquele povo. Então, humanamente, queridos, era o pior caminho que Moisés poderia ter escolhido. Às vezes a nossa intelectualidade vai nos levar a um caminho melhor. Vamos por esse caminho, que vamos dar a volta pelo mar, vamos pelas montanhas, vamos pelo caminho de estreito, ali é mais inteligente ir por aquele caminho. Mas Deus havia mandado Moisés ir para aquela direção. E quando ele chega ali, encontra o mar. Eu e você, Diego, o que tem a ver isso comigo? Muitas das vezes Deus vai te dar uma direção, o Senhor vai te mostrar um caminho que aos seus olhos é impossível. Aos seus olhos há uma barreira, uma dificuldade intransponível, você não vai conseguir passar. Mas quando Moisés ele chega ali na frente do mar e ele vai orar a Deus, Deus fala assim, Moisés, por que você clamas a mim? Por que você está orando? Olha que interessante, tem hora que nós não devemos orar, apenas obedecer o que Deus já falou comigo e com você. E ali
Deus lembra Moisés: Moisés, toque nessas águas. E Moisés, com o cajado, ele toca nas águas. As águas se abrem e ele e todo o povo passa. E quando eles estão passando por aquele mar que se abre, né, aquele milagre extraordinário, eu creio de todo o coração que foi desta maneira que aconteceu, tá? O exército de Faraó, ele entra em perseguição e o mar se fecha e todo aquele povo é destruído pelas águas. Queridos, tem situações na nossa vida que você vai achar que não faz sentido, você vai achar que essa direção está errada, que no seu conhecimento técnico você fala, mas Deus, não vai dar certo. Existe essa impossibilidade, mas se Deus te manda, se Deus te direciona, apenas obedeça. E quando você busca esse autoconhecimento, esse desenvolvimento pessoal, ferramentas, né, de desenvolvimento, vai impossibilitar dessa dependência e dessa obediência a Deus. Então, queridos, tome muito cuidado, né, com esse ocultismo que está entrando dentro do reino de Deus, através dessa busca pela auto-performance, o autoconhecimento, o treinamento, o coach e tudo mais. Lucas capítulo 9, 23 fala assim: se alguém quer vir após mim, negue-se. Eu vou repetir: negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. O que nós temos visto? Você tem negado a sua vida ou você está buscando os seus prazeres? Você tem negado a si mesmo ou o seu orgulho, a sua soberba é que te conduz, que te direciona? O seu autoconhecimento, a sua técnica, a sua intelectualidade? Quem tem conduzido a tua vida? Querido, eu não estou te falando aqui para você ser ignorante ou não ser coerente, tá? Porque o conhecimento liberta, né? Conhecereis a verdade vos libertará. A questão aqui não é você não buscar o conhecimento, mas é saber qual conhecimento buscar. A Bíblia fala também que o meu povo é destruído porque lhes falta o conhecimento. Diego, então quer dizer que eu devo buscar o conhecimento ou não devo buscar o conhecimento? Você deve buscar o conhecimento de Deus para a tua vida. Tem coisas que Deus não manda você mexer. Tem coisas que Deus não vai permitir você entrar. E é nesse ponto que eu quero chamar a tua atenção. Foi aí que eu pequei, foi por esse caminho que eu entrei e eu entendi que eu não deveria ter entrado. Foi aí que entrou uma contaminação. Diego, mas olha, essa metodologia aqui ela é muito boa, ela traz transformações, ela traz libertação, as pessoas estão sendo curadas. A questão não é essa, querido. Se você tem um copo de água com 99% de pureza e você pinga 2 gotinhas de veneno, a pergunta é, esse copo, ele ainda é puro? Ou ele foi contaminado? A pergunta que eu deixo para você é, como está a tua vida? Ela está 100% purificada pelas águas de Cristo? Ou ela foi contaminada com algumas questões humanas? Quando eu falo humanas, é conhecimento humano, né? É tudo aquilo que contesta a palavra e o evangelho. Então essa busca por esse conhecimento está fazendo com que você deixe de negar a si mesmo. Jesus chama a autonegação constante. Negar a si mesmo é o início da desconstrução do ego. Querido, desconstrução do ego. É abrir mão do controle, do orgulho e da autossuficiência. Queridos, coloque isso aqui em contraste ao que as pessoas estão buscando no desenvolvimento pessoal. Vamos lá. A pergunta é, você abre mão do seu controle? Você tem aberto mão do seu controle? Não, pelo contrário, o que as pessoas mais pregam aqui. Você está sendo derrotado porque você não tem o controle da situação. Você está perdendo o controle da tua vida. Você está perdendo o controle. Você tem que ser, né, o coadjuvante da tua vida. Você perdeu o controle da tua vida. Você tem sido controlado pelas suas emoções. Beleza. Eu até prego sobre isso. Você não deve ser controlado pelas emoções. De fato, eu falo isso. Mas também você não pode ser controlado pelo seu ego. Você não pode e não deve ser controlado pelas suas emoções, mas também pela sua racionalidade. Você precisa encontrar esse equilíbrio. Eu sempre digo, nós não podemos ser controlados pelas nossas emoções. Você tem que ser controlado pelo que você crê. E querido, você sendo cristão ou não, você sempre vai ser controlado pelo que você crê. Se você é humanista, você vai ser controlado pelas questões humanas. Se você é um cara que acredita
em ferramentas, e sei lá, metodologia, você vai ser controlado por aquilo. Então você é aquilo que você acredita. Agora, o que não bate é você dizer que é cristão, você dizer que acredita em Jesus, mas usam ferramentas, usam técnicas de pessoas para controlar e direcionar a tua vida. O que foi? O nenenzinho entrou aqui, meus. Deixa o papai. Deixa eu coçar. Ponto. Pede pra Lulu passar um remedinho. Pede pra mamãe. Calma, eu tô tirando o dodói. Vai lá pra mamãe passar a pomadinha. Vai lá. Ela, a Muriçoquinha picou a perninha dela. Em Filipenses, eu já vou terminar, pessoal. Filipenses 2:5-8 fala assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo. A questão que fica aqui, nós podemos finalizar. Você tem se esvaziado de si mesmo? Você tem buscado desconstruir o seu eu? Ou você tem feito uma busca contrária? Ou você tem tentado buscar crescer o seu eu, buscar a auto-performance e buscar ferramentas, né, para você alcançar tais coisas. Romanos 12, 1 ao 2 fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu entendo que nós precisamos renovar nossa mente. Nós não podemos de verdade, de fato, ser controlados pelas nossas emoções. Esse dia mesmo eu postei lá nas minhas redes sociais que o meu sentimento era que Deus estava distante. É que Deus não ouvia minhas orações por causa da dor que eu estava passando. Mas isso era o meu sentimento, isso não era verdade. Queridos, você tem que separar aquilo que você sente daquilo que de fato é, daquilo que de fato você crê. Por isso que nós não devemos viver pelo que nós sentimos, mas viver e andar em cima daquilo que nós cremos. Isso é viver por fé. Isso é o que está escrito lá em Hebreus. Viver por fé é agir através daquilo que você acredita, através daquilo que você entende. Amém? Então, desconstruir o eu é negar o orgulho e a vontade própria. Deixar que o Espírito Santo molde o seu caráter, substituir o controle humano pela dependência de Deus e permitir que Cristo seja o protagonista da nossa história. A pergunta que eu quero deixar aqui final para você: quem tem sido o protagonista da tua vida? É o seu eu? Você é o autor principal da tua vida? Tudo que tem acontecido em você ou através de você é para você ou para as pessoas que estão sobre você? Quem tem sido o autor principal? Quem tem sido o protagonista da tua vida? Então você tem que permitir que Jesus Cristo, seja o protagonista da sua história. Que ele venha conduzir a sua vida, que ele possa direcionar você a um caminho de humildade, de reconhecimento. Diga o que eu posso fazer. Cara, se surgiu uma dúvidazinha aí dentro de você, busque no Espírito Santo respostas. Busca no Senhor. Senhor, e uma das questões é hora de você desconstruir o seu eu. A minha proposta é totalmente diferente do que os coaches estão pregando, né? O que os pregadores de alta performance estão propondo, né? As pessoas que estão atrás de resultados estão pregando. Eu quero trazer para você uma proposta diferente. A desconstrução do seu eu. É você negar a si mesmo, é você hoje orar a Deus, pedir para o Espírito Santo, desconstruir meu eu. Sabe por que eu estou falando isso? Eu estou muito triste. Eu tenho visto homens de Deus que eu vi com os meus olhos, Deus usando poderosamente, abandonando o seu chamado por causa do culto ao eu, por causa das racionalidades, por causa das teologias pessoais, pela busca por conhecimento. As pessoas estão negando de servir a igreja, de ser a igreja e de participar do projeto de reino simplesmente por questões pessoais e de conhecimentos teológicos pessoais. Olha que interessante, eu não estou nem falando de sistema de coach, de sistema de treinamento pessoal. Eu estou falando de questões até teológicas. Pessoas que estão deixando de fazer a vontade de Deus pelo simples fato de buscar a sua própria vontade, o seu próprio conhecimento, sua própria teologia. Então, pessoal, eu te convido a desconstruir
o seu eu. O caminho para que Cristo cresça em nós, né? Com tudo isso que nós falamos aqui, eu te peço que no mínimo você venha uma reflexão de como está a sua vida. Amém? Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por este período dessa mensagem, dessa palavra, que eu resolvi abrir aqui uma live, Senhor, porque na verdade eu estou pregando para mim mesmo. Eu não estou vendo ninguém aqui na minha frente, a não ser a minha imagem aqui nessa câmera. Então essa palavra é para mim, eu recebo essa palavra. Senhor, por muitos anos eu achei que a resposta estava em desenvolver o meu eu, desenvolver novos conhecimentos, técnicas, ferramentas que pudesse extrair o meu melhor de mim mesmo. E na verdade, Pai, o melhor caminho para encontrar a altura é diminuindo, é me humilhando, é reconhecendo que eu não sou capaz, é reconhecendo que eu não consigo sozinho. Por isso, nesta tarde, eu quero te pedir, Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda nesta caminhada de desconstrução do meu eu. Eu quebro aqui, Pai, os altares que eu levantei. Altares ao meu ego, ao meu eu, Pai, muitas das vezes trocando, Pai, o pecado por limitações, trocando o pecado por questões de crenças limitantes, muitas das vezes, às vezes, justificando comportamentos esses que é pecado por questões de limitações pessoais. Eu quero te pedir perdão, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor me direcione sobre a tua palavra e me mostre os teus caminhos, Pai. É necessário que eu diminua e que o Senhor cresça. É o que eu oro, em nome de Jesus. Eu quero te abençoar com toda sorte de bênção, em nome de Jesus, que você encontre a verdade, como está escrito em João 8,32, que nós venhamos conhecer a verdade, que a verdade venha nos libertar. Que assim como eu, o Senhor possa tirar as escamas dos teus olhos, da sua mente, para que você entenda o propósito que Ele tem na tua vida através de você.